Olá, olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu perfil. Eu me chamo Cassiana e hoje o tema da nossa live será o resumo, da nossa semana do treinamento Viver de Micro que está acontecendo, a semana mais esperada. Boa noite, seja muito bem-vinda, Natália, Valentim, Jaine, Anne, boa noite, sejam muito bem-vindas. Hoje eu quero trazer para você o resumo da nossa aula número 1 do treinamento Viver de Micro. Quem aí já assistiu a aula número 1, comenta aqui abaixo para mim que eu quero saber quem que já assistiu, né? Essa semana tá sendo recheada de conteúdos, né? Deixa eu me posicionar melhor aqui para falar com vocês. E eu estou muito feliz com a interação de vocês aí na nossa comunidade. Quem já assistiu a aula 1, coloca aqui para mim, já assisti a aula 1 e me fala aí o que vocês estão achando, né? Então essa aula, qual que é o intuito dessa aula, né? Então, o intuito da nossa aula hoje é falar um pouquinho da nossa profissão, né? Se você já é designer, como que é iniciar na nossa carreira, as dificuldades que a gente tem para iniciar, né? Os obstáculos que a gente tem que passar para a gente crescer na nossa profissão, quais são os pontos mais fracos que a gente precisa ter mais atenção para a nossa carreira deslanchar, quais os pontos que vocês precisam sempre estar atentas para que você não demore mais para evoluir, não demore o seu crescimento, para que você não... para quem não me conhece, né, eu me chamo Cassiana, sou formada há 10 anos como micropigmentadora e 17 anos como designer de sobrancelhas. E atuo nesse mercado. Também sou CEO da franquia Amo Sobrancelhas, que é uma franquia que trabalha com procedimentos da área da beleza. Então todo esse conteúdo que eu trago para vocês aqui de graça no meu perfil é um conteúdo embasado cientificamente, com muito estudo, para trazer os melhores procedimentos, as melhores técnicas de venda, as melhores técnicas para financeiro, né? Então tudo que eu trago aqui para vocês é tudo que eu implemento dentro do meu negócio. E seja bem-vinda, todas vocês que estão começando aqui, coloquem aqui embaixo quem já assistiu a aula 1. Isso é muito importante, porque se você ainda não assistiu a aula 1, vai ficar um conteúdo meio vago. Então eu quero saber se você já assistiu aí a aula 1 que está disponível. Boa noite, Cláudia. E aí, qual que é a nossa principal, qual que é a nossa principal vontade? O que a gente deseja na nossa profissão? Quem aí coloca? Qual que é o maior desejo da nossa profissão hoje? Ser reconhecida? Ter apoio da família? Que mais? A Giane está dizendo, amei a aula, obrigada, Giane. Tem mais, na quarta-feira, amanhã, às 8 horas, será liberada a nossa aula 2, tá? E vai ser sensacional também. É importante que vocês assistam, as aulas em sequência, porque uma complementa a outra, tá? E aí, o que mais? A gente quer ter agenda lotada, a gente quer ter procedimentos perfeitos, né? A Espaço Hair colocou, eu quero ser referência na minha cidade com a agenda lotada. Perfeito. Crescer e ser reconhecida no mercado, a Cláudia falou. Maravilha. Quando eu iniciei, a minha maior dificuldade, primeiramente, era não ter segurança nos meus atendimentos. Eu achava que a cliente não ia gostar do meu trabalho e eu demorava muito para realizar um design, demorava muito para realizar a marcação, demorava muito para entregar um resultado. Eu achava que quando a cliente tinha muitas falhas na sobrancelha, eu tinha que afinar a sobrancelha da minha cliente. E isso é um ponto muito negativo, que ele não ajuda. Por quê?
A cliente, ela, quanto mais a sobrancelha natural estiver, mais bonito fica. E isso, assim, foi o que me paralisou no começo, né? Porque eu deixava as clientes com essa insegurança. E se a gente parar para pensar, qual que é o primeiro ponto que você como profissional precisa ter? A base mesmo é a técnica. E se você não tem segurança para entregar um bom resultado, olha só, se você não tem segurança para entregar um bom resultado, você não tem segurança para vender o seu procedimento. Se você não tem segurança para você entregar um resultado bonito para sua cliente, você não tem segurança para realizar um procedimento. Então, a base é a técnica. Se você tem técnica e você tem sabedoria para realizar todo o mapeamento, você tem segurança para vender. Por quê? Porque aí você vai estar satisfeita com o seu resultado, você vai saber entregar um resultado satisfatório para sua cliente, você vai saber desenrolar qualquer situação. Se a cliente tem pouco pelo, você vai desenrolar. Se a cliente tem muito pelo, você vai desenrolar. Então, a base em si é, sim, a técnica. Mas, sozinha a técnica não desanda. Sabe por quê? Porque se você tem a técnica, mas você não tem essa estratégia para ter a agenda lotada, todo o seu sacrifício, o seu esforço, o seu estudo vai por água abaixo. Por isso que tudo que eu trago aqui para vocês é embasado nesse contexto de empresárias. Ah, Cassiana, eu sou uma simples designer de sobrancelhas, eu atendo a domicílio. Pois você tem um negócio e esse negócio tem potencial para ter crescimento. Esse potencial tem potência para ter crescimento. O que falta muitas vezes para você é o conhecimento para gerenciar tudo isso. Porque um intercala com o outro. Não adianta você ter a técnica e não ter a venda. Você precisa ter a técnica para você ter mais confiança e a sabedoria de ser empreendedora para saber vender a técnica. Porque muitas vezes você não saber fazer o design corretamente, muitas vezes você está em outra profissão e não enxerga a profissão como sobrancelhas, como uma saída, né? Porque quando eu iniciei, eu trabalhava de funcionária em uma clínica, né? Contei pra vocês, trabalhava lá, eu dava meu sangue, eu sabia realizar a técnica e eu tava segura de si. Então, segura de si, o que eu fazia? Eu dava faturamento pra clínica. Mas um segredo pra vocês, que o que elas não sabiam é que não era a clínica que tinha nome. Não era a clínica que tinha nome. Era a profissional que executava o procedimento que sabia fidelizar as clientes. Vocês entenderam? Eu poderia, e na época eu não tinha conhecimento de venda, de fazer propaganda para a clínica. Eu não sabia vender os procedimentos fora da clínica, porque eu chegava, realizava meus atendimentos, pegava minhas coisinhas e vinha embora. Mas as clientes eram assíduas, eram recorrentes, eram fiéis. Eram as mesmas clientes. E é isso que hoje você precisa ter no seu negócio. Não é conquistar muitas clientes todos os dias. É conquistar as mesmas clientes todos os meses. É você saber fidelizar a sua cliente e ter recorrência. É isso que é a diferença. Porque se você tem a recorrência, você tem previsibilidade do seu faturamento no próximo mês. Então, vocês entendem que uma coisa encaixa com a outra? Muitas vezes, naquela época, eu fiquei muito triste de ser mandada embora. Porque um salário fixo é bom? É muito bom. Mas você ser empresária, ser dona do seu negócio é muito melhor. Muito melhor. Mas eu tinha medo. Eu tinha medo de não conseguir. Eu tinha medo de não conquistar.
eu tinha medo de não saber vender o meu procedimento. E aí, quando eu fui mandada embora da clínica, onde eu tinha minhas clientes que ficavam comigo há muito tempo, eu precisei me desenrolar. Eu falei, eu preciso fazer uma coisa agora. Fui mandada embora, só sei fazer isso, vou começar a trabalhar para mim mesma. Eu já tinha começado e tinha desistido, né? Tinha desistido porque eu tinha aquele emprego, aquele salário fixo. E aí, quando eu comecei a trabalhar novamente para mim, eu falei, eu preciso de alguma coisa que eu trabalhe menos e ganhe mais. E aí veio a micropigmentação na minha vida. Que eu podia o quê? Eu tinha muitas clientes que reclamavam das falhas na sobrancelha, que queriam que a rena durasse mais, queriam deixar a sobrancelha mais desenhada. E aí eu vi essa oportunidade de realizar o curso de micropigmentação, tipo assim, a hora que eu vi que em 1 hora eu poderia faturar, 1h30, faturar aí o valor de 350, eu falei, não, acho que o ponto é esse. O ponto é trabalhar com a micropigmentação. Porque a cliente, ela vai continuar vindo todos os meses para realizar o design. Então, é a mesma cliente com um ticket mais alto, trabalhando com micropigmentação. E aí eu falei, mãe, o negócio é o seguinte, me ajuda. Eu não era registrada na clínica. E aí eu fui mandada embora, não tinha nada para receber, porque eu não era registrada. Então eu saí com uma mão na frente e a outra atrás. E aí eu falei para ela, mãe, me ajuda aí a fazer o curso de micropigmentação e depois eu te devolvo o dinheiro, né? O curso de micro é assim, assim, assim. E a minha mãe emprestou e ainda foi de modelo para mim no curso. Eu fiz o procedimento nela. E aí eu comecei a ver dinheiro realmente. Comecei a enxergar a profissão como micropigmentadora, tipo assim, como eu era esteticista e realizava também procedimentos de massagem, eu tinha que fazer 10 massagens de 1 hora a cada massagem para receber R$300. E uma micropigmentação com 1h30, R$350 eu cobrava. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? É muito bom, eu preciso focar nisso. E aí, eu comecei a desenrolar nisso, comecei a estudar, além da técnica, né? Porque na época eu aprendi que eu tinha que fazer o fio a fio com agulha de 2 pontas. Imagina só a belezura que seria, né? E aí eu falei, não, tá errado isso. E aí outro erro também que eu tinha muito, quando eu aprendi, eu deixava muita sobrancelha alaranjada. Daí eu falei, não, isso daí também tá errado, não é dessa forma não. E aí eu fui, congresso internacional, curso internacional, muito ensino, muito estudo de técnica, desenvolvimento de cores, de desenvolvimento de mapeamento de sobrancelha, porque não era muito aprofundado. O curso que eu fiz não foi aprofundado e eu não fiquei feliz com o resultado. E eu sou virginiana, então sou muito detalhista. E eu falei, não, ainda não tá legal isso, eu preciso descobrir o que tem que ser feito aqui. E aí foi, de um jeitinho mexendo aqui no mapeamento, um jeitinho mexendo na colorimetria, um jeitinho mexendo na maneira de segurar o tebore, outro jeitinho na maneira de segurar o dermógrafo. Quem acompanhou minhas lives de aquecimento aqui? Eu fui passando tudo que eu aprendi e tudo de graça para vocês. Tudo de graça, porque eu amo essa profissão e eu vejo que cada mulher é merecedora de ter um salário digno. É merecedora de ter liberdade financeira, não depender do marido, não depender da mãe, não depender do pai,
ter dinheiro para fazer o que quiser da vida. Quando eu falei pro meu marido, falei, eu quero fazer, arrumar o peito, porque eu tenho 2 filhas, gestação, e o peito, gente, é uma coisa que marca a gente, né? E eu lembro que eu era muito triste com a maneira que meu peito ficou depois das 2 amamentações. Coisa de colocar o sutiã, uma blusinha, e a hora que tá deitada, fazer isso aqui. Não sei quem passa por isso aí, quem é mãe, quem amamentou já. Gente, era uma tristeza. Era uma tristeza. Quem aí é mãe? Coloca aqui embaixo, eu sou mãe. Eu morria de vergonha. Era só roupa, só roupa, só roupa. Não ficava... Ninguém podia me ver dentro do banheiro para tomar banho. Ninguém podia me ver. E aí, quando eu falei pra ele assim, não, eu vou fazer uma cirurgia plástica e eu vou colocar. Eu não precisei questionar. Eu não precisei da ajuda de ninguém. Foi fruto do meu próprio trabalho. As minhas mãos e o meu conhecimento fez com que eu tivesse a liberdade de poder fazer o que eu queria, o meu sonho. E isso não tem nada que pague, tá? Não tem nada que pague. Então o meu propósito é aqui no YouTube, no Instagram e com os meus conteúdos é fazer com que você tire a venda dos seus olhos e acredite que você é capaz de fazer tudo que você desejar, tudo que você sonhar. Você só precisa ir pro caminho certo, tá? Hoje eu não sou contra a quem depende e tal, mas se um dia, eu não quero isso, pelo amor de Deus, é só um porém pra dar um parêntese pra vocês, mas se um dia o meu casamento não der mais certo, tá? Ele não vai falar, esse peito aí foi eu que paguei, entendeu? Eu vou por esse lado e eu falo pra ele, eu falo, viu, aqui foi tudo eu mesmo, não foi tudo eu que paguei, você não pagou nada aqui não, é tudo meu. Aí quando a gente sai com os amigos, né, ele fala, essa mulher tá ficando caro, o investimento foi caro, sabe assim? Mas não, gente, você é capaz, você consegue. Claro que se você ficar aqui, o caminho vai ser mais curto, tá? Aqui, ó, a gente tem mães aqui também, ó. A Ângela, sei bem o que é isso, sou mãe, o sonho dela. A Leia, eu sou mãe de um casal. A Nayara colocou, eu sou mãe. Olha lá que maravilha. A Leia, eu fiz mamoplastia com meus 18 anos de idade, com meu primeiro trabalho de carteira. Perfeito, gente. É isso, desde o começo a gente precisa ter a nossa independência. E a gente pode fazer isso. Não precisa ter faculdade. Não precisa você... A profissão de designer de sobrancelhas, a profissão de micropigmentadora, ela te permite uma liberdade financeira, ela te permite você não precisa ter um espaço físico para você começar. Quem aqui já é designer de sobrancelhas, coloca aqui. Ou quem quer iniciar na área, coloca aqui abaixo também que eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês. A Érica disse, eu sou mãe de um casal. Maravilha. Aqui eu tenho 2 meninas, uma de 10 anos e uma de 5 anos. A Luísa e a Carolina são a minha paixão. Então, o que eu quero dizer? Que você ter visão, você falar, você fazer e você parar de colocar a culpa nas pessoas, parar de colocar a culpa na família, parar de colocar a culpa nos filhos, parar de colocar a culpa no marido por não conseguir fazer as coisas. Porque, gente, cada um luta pelo seu próprio sonho.
Cada um corre atrás do seu sonho. A gente precisa ter uma visão do que a gente quer. Se você é designer de sobrancelhas, você precisa ter uma visão de quanto de faturamento você quer por mês. Quanto de faturamento você quer por mês? Coloca no papel, escreva em algum lugar. Coloca no bloco de notas, coloca em algum lugar. Porque se você não tem visão e amanhã você tem uma cliente na sua agenda, você fala, melhor uma do que nenhuma. E quando você tem visão, amanhã é muito cedo, claro, mas se você pensar semana que vem, como que a minha agenda tá? Minha agenda tá com poucas clientes. O que eu vou fazer hoje para que eu tenha mais clientes na semana que vem? Qual estratégia eu posso utilizar hoje para eu movimentar minha agenda no mês que vem? E não ficar esperando a cliente vir. A Nayara, fiz um curso de micropigmentação, mas ainda tenho dúvidas. Nayara, cola aqui. Amanhã, às 8 horas, será liberada a nossa segunda aula do treinamento Viver de Micro e está sensacional. Está sensacional, vocês não podem perder. A Bianca, sou mãe de uma menina e já sofri tanto abuso de poder que hoje em dia quero me profissionalizar. Perfeito, Bianca, é isso aí. Cola aqui também, que aqui nós estamos juntas, pelo mesmo propósito. Então, uma apoia a outra. Por isso que é bom ter essa comunidade com vocês. Quem está participando da comunidade do Facebook? Porque lá dentro é como se a gente tivesse uma casa com vários cômodos. A gente pode se comunicar uma com a outra, trocar experiências uma com as outras, desabafar umas com as outras. Porque o conhecimento da história de uma pode ajudar a outra que está com dificuldade. Entenderam? Aproveita a oportunidade que vocês têm de ter essa comunidade e todas vocês estarem participando. Se una, porque eu tô aqui dando o meu melhor para você. Eu sempre tô falando, vamos juntas. Mas se vocês não se unirem, isso fica mais difícil. Então, aproveitar a comunidade no Facebook vai fazer vocês evoluírem também. Porque às vezes você está passando por uma dificuldade e a sua colega já passou por essa dificuldade. E aí vocês acabam desabafando e uma ajudando a outra. E eu vou lá dar a minha opinião e comentar também. A Cláudia colocou, você é muito especial. Fiz uma sobrancelha Shadow Line e ficou muito linda e bem natural. Tá vendo só, gente? Tá vendo só? Quando vocês vão pelo caminho certo, o caminho fica mais rápido. Quando você pega um atalho e o atalho é certeiro, fica mais fácil. Então aqui eu trago para você sempre praticidade, rapidez e facilidade, tá? De tudo que eu já passei, da metodologia que eu já tive. A Edilânia colocou que não consegue entrar. Edilânia, depois você me manda um direct que eu vou mandar o link para você da comunidade, tá bom? Aí fica mais fácil. Então, você lutar pelos seus sonhos vai fazer total diferença na sua vida. Você escolher as pessoas certas para seguir lado a lado vai fazer total diferença na sua carreira. Cassiana, do meu lado não tem gente que me apoia. Fique do lado de gente que tem a mesma visão que você, tá? Para isso que eu tô aqui. Mas eu sozinha sou muito pequena. Então eu peço a ajuda de vocês, para vocês me ajudarem também a fazer com que a nossa profissão seja mais... seja bem falada, né? Porque a gente tem a profissão de designer de sobrancelhas e micropigmentadora, mas eu quero fazer um barulho. Eu quero fazer um barulho de empreendedoras e bem-sucedidas. E eu quero o apoio de vocês, mas para isso vocês precisam também
ir atrás dos seus sonhos, acreditar que vocês vão conseguir. Porque Cassiana, eu faço meu Instagram crescer, eu posto conteúdo para vocês, eu faço minhas alunas terem sucesso, como vocês viram. Não são todas que fazem sucesso, não. Por quê? Porque isso não depende de mim, depende de cada uma. Depende da força de vontade de cada uma fazer o que tem que ser feito. Erika, depois você me chama também no direct que eu passo para você, tá bom? A Cláudia disse, estou perdendo o medo. Agradeço a você, maravilhosa. Isso não é demais? Aqui, em aulas gratuitas, pelo celular. Foca bem o que a Cláudia falou. A Cláudia... Até engasguei, Cláudia. A Cláudia está assistindo aula de graça pelo celular. E ela colocou, estou perdendo o medo, agradeço a você, maravilhosa. Fala pra mim se ela não tá tendo a coragem de lutar pelo seu sonho. Ela tá fazendo acontecer na vida dela. Ela parou de colocar culpa na família. Ela parou de colocar culpa em outras pessoas e ela acreditou mais nela. E ela foi lá e fez. Ela assistiu a aula, ela foi comprometida. Ela pegou, ela treinou, ela pegou e ela fez. E isso fez com que ela perdesse o medo. Porque a partir do momento que você tem que você tem o que é certo, você tem mais segurança para realizar o procedimento, você tem mais segurança para você vender o seu procedimento. Por quê? Porque você sabe o resultado que vai ter. Agora, se você realiza uma rena mal feita, e você olha e você fala, não tá legal, você vai ter coragem de vender? Agora, se você realiza aquele procedimento de encher os olhos, você sabe fazer e você tem segurança do seu conhecimento, você vai lá, você vende com água na boca, você vende com felicidade. Então, um linka o outro. Claro que você precisa de ter estratégia para atrair cliente toda semana. Sim, você precisa ter. Você precisa ter estratégia de montar combos para trazer cliente para o seu estúdio? Precisa. Você precisa ter estratégia para saber vender a micropigmentação? Precisa. Você precisa de estratégia para saber qual técnica será melhor para aquele tipo de cliente? Precisa. Tá? A Cláudia lá. Com você aprendi a ter segurança em mim mesma. Eu passo para vocês aqui tudo que eu vivenciei. Eu tinha medo, eu tinha insegurança. Eu deixei uma vez isso me vencer. Eu deixei. Talvez se eu tivesse seguido com o meu sonho, quando eu montei, meu pai me ajudou a montar na cozinha da casa dele, se eu não tivesse desistido naquela época, pode ser que eu tivesse chegado mais rápido. Poderia ter chegado mais rápido. Pode ser que não. E se eu tivesse continuado lá naquela clínica e fazendo dinheiro para as donas da clínica? Se eu não tivesse a visão e a força de vontade de lutar pelo meu sonho, de lutar pelo meu negócio? Por isso que eu falo para vocês, foi bom ser mandada embora do meu emprego. Foi bom eu ser substituída por estagiárias. Foi muito bom. Eu fiquei triste
mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi como tirar a venda dos meus olhos. Foi como eu consegui, através das minhas mãos e do meu conhecimento, fazer dinheiro que eu nunca imaginei ganhar com micropigmentação. Nunca. E eu falo para você aqui hoje, qual que é o seu maior sonho hoje? Coloca aqui nos comentários para mim. Qual que é o seu maior sonho na sua carreira profissional? Amanhã às 8 horas será liberado para você lá dentro do WhatsApp o link da aula 2 que vai ser liberada. Estamos tendo um prêmio para quem realizar o resumo das aulas. Então aproveita hoje com esse resumo, faz um resumo, tá? Pode ser no caderno, pode ser print da tela do celular. Faz um resumo e coloca lá dentro da comunidade. Quem tá lá na comunidade hoje, porque a gente tá sorteando 3 presentes mega especiais. E hoje a senha tá lá na comunidade. Então se você assistiu a aula 1, a senha, ela foi colocada lá na comunidade. Então, você precisa assistir as 3 aulas. Dentro da aula 2 vai ter outra senha. Você vai anotar essa outra senha. E na aula 3, que será na sexta-feira, vai ser liberada a outra palavra, a outra senha. Então, juntando as 3 palavras, você vai conseguir abrir o presente. São presentes que vocês vão, olha, é o melhor conteúdo que vocês poderiam ganhar, porque vocês sabem que eu capricho. Quando eu começo, eu capricho. Virginiana, né? Aqui a Ângela, ser uma especialista em micropigmentação é o sonho dela. A Érica, ser reconhecida como a melhor de Brasília. Força, Érica, é isso aí. Anota e deixa lá para todos os dias você ler. Mila, meu sonho é poder oferecer à minha família dignidade e poder oferecer qualidade de vida. Anota a frase de vocês. A espaço, Rose. Ser uma profissional em micropigmentação bem-sucedida. Anotem em um papel e coloquem em algum lugar que vocês leiam todos os dias, tá? Façam isso que eu tô falando, porque isso vai ser muito bom para vocês, para que todos os dias você corra atrás do seu sonho, tá? Isso vai ser muito bom. Então, olha só. A primeira palavra, para você conseguir receber os presentes, são 3 presentes. A primeira palavra tá lá dentro da comunidade. A equipe acabou de enviar lá dentro do grupo. Quem tá dentro do grupo do WhatsApp recebeu o link. Desculpa, gente. Quem tá dentro do grupo no WhatsApp recebeu o link da comunidade para vocês clicarem lá. Lá vai estar a primeira senha, tá? Anotem essa senha, porque na aula 2 vai ser divulgada a segunda senha e na aula 3 vai ser divulgada a terceira senha. Com essas 3 senhas vocês vão conseguir abrir o seu presente, tá? Outra coisa, tá tendo uma competição do melhor resumo das aulas. Então, você precisa resumir a aula 1. Resume a aula 1. Amanhã vai ser liberada a aula 2, você resume a aula 2 e já vai postando na comunidade, para você ser selecionada para ganhar outro presente, tá bom? Então, esses foram os recados que eu tinha para passar para vocês. E eu desejo boa sorte.
tá? Desejo boa sorte e muito sucesso para cada uma de vocês. Eu estou no grupo do WhatsApp e vou entrar na comunidade do Face, então. Isso aí, a senha tá lá. Pode ser. A Laleia colocou o sonho dela, poder ser especialista em micropigmentação e poder comprar o apartamento do sonho dela. Leia, anota essa frase e coloca lá penduradinha, tá? Então é isso, o recado tá dado. Entrem lá no Facebook, anote a primeira senha. Assiste amanhã a aula 2, anota a segunda senha. E na sexta-feira, na quinta-feira à noite, teremos outra aula, outro resumão, tá? Aí eu espero vocês aqui pra gente ter mais um resumão da segunda aula. E foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Um grande beijo e sucesso sempre!